aí, galera? Olá, galera. Véi. Calma que a internet tá lenta. Tá aqui. Apareceu aí? Entra aí. E aí, galera? Peraí. Tá funcionando? Vê se tá funcionando. Som. Tá? Então, beleza. Fecha a portinha, por favor. Som. Só pra não... É isso aí. Então, galera, nós estamos aqui para fazer mais um Bíblia Live. A gente quer compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com vocês e hoje a gente gostaria de falar mais direcionadamente as nossas orações, as orações que a gente tem feito. Nós não vamos pegar uma parte ou outra relativamente e relacionar elas, porque a gente resumidamente já fez isso nos outros Bíblia Live. Então a gente só vai pegar o que Jesus pediu para a gente fazer, como nós devíamos orar, e está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Então, quem puder acompanhar. Depois a gente vai dar uma abertura justamente para algumas interpretações que a gente tem tido justamente de pessoas, de outros pregadores, porque às vezes as nossas interpretações elas acabam sendo tendenciosas ao que realmente a gente acredita, ou o que a gente acha que talvez seria o certo, seria assim, seria daquele jeito. E justamente é disso que a gente vai falar hoje, logo depois que a gente lê a palavra de Deus. Então está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. A Daís vai ler pra gente. Ó. Então vamos lá. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Beleza. Você vai querer falar? Então, galera, a gente vai analisar versículo por versículo e fazer umas comparações. A minha versão é um pouquinho diferente da Bíblia de Jerusalém, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o meio revisado. Mas enfim. No versículo 9, aqui diz, Jesus estava ensinando, né, justamente os seus discípulos a orar. E ele falou assim: portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, a gente vai tentar subdividir, dividir um pouquinho essa frase, onde começa, portanto, vós orareis assim. Justamente, se trata de um aconselhamento em que Jesus nos coloca algumas palavras em que às vezes a gente passa tão despercebido nas nossas orações, porque nós estamos acostumados a orar justamente como se fosse ordenando em vez de pedindo. Então, ele fala: portanto orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Se a gente abrir outro parênteses aqui, a gente está vendo que o Pai é o quê? Como é que ele fala ali? Pai nosso? Pai nosso. E justamente, quando a gente dá uma olhada para esse versículo e de repente percebe que onde ele ensina a gente a chamar o nosso Pai de Pai Nosso, seria justamente para tirar aquela ideia que Deus é só meu, Deus realiza as coisas só através de mim, porque se não fosse eu, não ia acontecer isso, porque se não fosse aquilo, e justamente joga algumas coisas nossas por água abaixo, porque se nós lembramos, Jesus morreu, o Espírito Santo veio, logo ele ressuscitou, mas enfim, e nós temos o Espírito Santo, se claro você crê nessa linha de raciocínio. E se nós pensarmos, o que mais irrita
as pessoas que são religiosas ou que pensam assim como eu acabei de citar, é que justamente eu já até passei por um momento parecido, onde eu achei que só eu podia fazer, só eu podia não sei o que, só eu blá blá blá, e muitas vezes o nosso pai, quando a gente olha para uma pequena frase, a gente já consegue tirar um monte, onde a gente quebra esses preconceitos, essas ideias que as pessoas têm colocado na nossa cabeça, ou nós mesmos temos colocado, e alimentado isso às vezes com a Bíblia, porque justamente igual eu falei antes, a gente poderia pegar alguns versículos e criar uma linha sistemática para que justificasse justamente essa nossa ideia que nós temos, né? Então quando a gente ora Pai Nosso, nós vemos que uma ideia que também nos traz é que nós não estamos órfãos. Nós temos hoje nosso Pai aqui na Terra, mas e devemos honrá-los, né? Tanto nosso pai quanto nossa mãe, mas que eu digo, a gente tem a impressão em que a gente tem irmãos aqui, porque não é só o meu pai. Jesus chamava ele de meu pai porque Jesus era o Filho de Deus, né? Também não vou entrar em discussões sobre a divindade de Jesus e nem sobre o verbo se fazer carne, habitar com Deus e ser Deus, porque aí vai ficar muito comprido. Mas enfim, continuando. Que estás nos céus. Quem estás nos céus? Quem está no céu? Deus. Deus. Se pegarmos por alguns outros versículos, quem está sentado à direita de Deus? Lá. Jesus. Beleza. Enfim. Então, esse pregador que hoje eu e a Daísa até estava assistindo uma pregação sobre isso, ele falou que muitas vezes a gente tem que olhar para esse Pai Nosso que estás nos céus e ter respeito por ele. Por que respeito? Porque na sequência a gente vê ali, santificado seja o teu nome. O nome de quem tem que ser santificado? O nome de Deus, enfim. Daí aí a gente vai entrar, né, já num conflito assim entre o que você acredita ou não ser Deus ou não. Mas enfim, santificado seja o teu nome. Se a gente analisar essa parte, o que ela quer dizer? Santificado seja o teu nome. Bom, Jesus, ele não habitava pecado, ele era santo, e se a gente olhar, né, para o nosso maior exemplo, e aí o que a gente faz com isso? Santificado seja o teu nome. Tá, mas peraí, Deus está ensinando, Jesus está ensinando a gente a orar, tá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sendo que ele já é santo. O que nós vamos fazer com isso então? Bom, na nossa vida, geralmente a gente pode escolher algumas coisas, né? Tudo é lícito pra gente, mas a gente pode escolher o que. Inclusive o não pecar, né? Mas não vou entrar também na parte do que é pecado ou que não é pecado, porque, enfim. Mas beleza. Então a gente pode ter uma escolha. Ou você não pode escolher entre o que você vai fazer hoje, ou o que vai fazer amanhã, o que vai chegar no teu trabalho, o que você vai fazer, ou que você vai, de repente, daqui a 2 horas, ou agora mesmo, né? Você vai compartilhar o vídeo ou não. Enfim, qualquer coisa, né? Que você possa ter a escolha. Porque justamente é essa escolha que nós temos. E muitas vezes essas escolhas, aparentemente, para as pessoas de fora, também vão definir o que é a opinião delas sobre nós. Por mais que não seja isso que a gente tem que se apegar. Porque muitas vezes a opinião delas não vai ser positiva e nós, seguindo, vamos dizer assim, a maré contrária, nós não podemos necessariamente nos desanimar justamente com esses comentários. Bom, venha o teu reino. Essa parte também, né, ele cita muito bem, onde talvez justamente seria uma ambiguidade, não digo um duplo sentido, mas um sentido que talvez não teria sentido, porque o reino ele já veio, ele já está entre nós. Bom, se nós analisarmos outras passagens bíblicas, nós vemos onde a palavra nos fala que o reino está entre vocês, não está em visível aparência, não está entre aqui ou ali, ele está entre vocês, entus, né? Enfim. Mas por que será venha o teu reino? Se a gente olhar outras traduções, até eu achei estranho essa não ter falado de governo, porque essa provavelmente teria falado de governo na Bíblia de Jerusalém. Mas enfim, em outras traduções a gente pode traduzir o reino como governo. Venha o teu governo.
E necessariamente nós não pedimos só como uma ideia vindoura de outras, vamos dizer assim, do futuro. Jesus vai voltar, tá, não sei o que, não sei o que. Eu não estou falando nada disso, não. Agora, pelo menos. E relativamente, mas sim o poder, ou justamente o que ele deixou pra gente para governar, para que como a gente andasse, como se a gente escolhesse andar nessa santificação, mas também escolhesse deixar ele a governar, a nos governar. E como ele deixaria a gente livre, nós teríamos que ter essa escolha para que justamente ele deixasse, ele fizesse com que a gente a cada dia, a cada perceber, a cada olhar, a gente conseguisse ver, poxa, realmente, agora eu estou tentando ser um pouquinho menos cabeça dura, menos egoísta, menos chato, menos preguiçoso, menos isso, menos aquilo, justamente para fazer a vontade dele. E a vontade dele justamente não é que nós, aqui é 3 vezes por dia, aqui você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não sei o que. Mas se a gente resumir os mandamentos lá, nos 2 mandamentos que ele nos deu, a gente ama a Deus e ama o próximo, resumidamente, né? E se a gente fizer isso, a gente já vai estar num caminho, vamos dizer assim, bem centrado na palavra de Deus, ou no que Jesus veio fazer, ou no que ele veio contribuir pra gente. Enfim, continuando. E faça-se a tua vontade. Justamente, a gente acabou de falar, né? E essa talvez seja a parte mais difícil dela. Porque quando eu falei ali que a gente poderia dizer, ama o próximo, ama Deus, ama o próximo, talvez essa parte mais difícil seria amar ao próximo. A gente pode associar vários outros versículos em si para justificar o que a gente está falando. Até quem tiver dúvida, a gente pode até dar uma conversada em off ali. Mas assim, o faça-se a tua vontade, ele coloca uma coisa que de repente soa um pouquinho pesado pra gente, porque na nossa oração nós não pedimos mais, né? Não é uma petição mais, né? Já é uma ordem, e a gente está invertendo essas coisas um pouquinho. Quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente ora por outra pessoa, isso nos torna tão menos egoístas que acaba mostrando para nós mesmos que a gente pode ser melhor. Não é por protocolo eu pegar, de repente, o microfone e orar por alguém para aparecer. Porque justamente não vai ser essa a ideia também. E não digo que seja a ideia de todo mundo que pega o microfone e vai orar. Mas eu tô falando no sentido de que o nosso orar ele não pode ser visível aparência mesmo. Né? Não pode ser tipo, agora sim eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Não. Ou por outra ideologia que você tem. Mas assim, quando a gente pede para Deus fazer a vontade dele, para que o governo dele venha reinar, para que aquele Pai nosso que estás nos céus cumpra o que ele está propondo para a gente, não é somente no futuro, mas é justamente agora. Porque se nós pedimos para ele vir agora, nós vamos ter que pedir para ele ser muito mais misericordioso do que ele já é. Porque nosso lugar não seria aqui, nosso lugar seria, enfim. Mas nós teríamos que ter muita coragem para pedir para Jesus, olha Jesus, volta aqui agora. Porque como está você hoje? Como está a gente? Como que nós estamos agora? Será que você gostaria que ele voltasse mesmo? Ou você gostaria que ele chegasse aqui e tal? Ou, dependendo da ideologia que você tem, você gostaria que realmente o juízo final acontecesse? E aí? Bom, umas coisas que nos levam a pensar. Enfim, continuando. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, é difícil a gente pedir as coisas divinas, porque nós temos nos centrado muito nas coisas terrenas. É difícil a gente pedir para que Deus seja misericordioso, mesmo ele já sendo, com uma pessoa que nos fez mal, do que
a gente pedir, opa, Deus, muda a nossa vida aqui porque a gente quer, faz a gente ganhar na Mega Sena, faz isso, faz aquilo, porque agora a gente pode, de repente, contribuir mais, a gente pode fazer isso aqui. E isso nos leva a 2 pontos. Não estou sendo extremista, porque você que nunca pediu dinheiro para Deus foi porque talvez você nunca pediu nunca passou necessidade. Porque nós fomos ensinados a tudo que a gente precisar, a gente pedir para Deus. Mas a gente esquece, justamente, que Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente está passando. E nós, às vezes, não sabemos que justamente nas tribulações que Jesus disse que viriam, né, não é só vitória, só vitória. A vitória tem por nós termos Ele guiando a nossa vida. Né? Mas, enfim, Ele nos dá uma visão totalmente diferente sobre o que é um problema real e o que não é um problema. Ou que justamente nessas tribulações a gente vai desenvolver perseverança. E nessas tribulações, nessas fraquezas, em que a gente vai conseguir, eu não digo evoluir para ter um nível superior espiritual, mas que a gente vai começar a perceber o que realmente importa. Que independente da dificuldade, eu tendo Jesus ao meu lado, eu vou conseguir passar por essas dificuldades. Em que eu não vou precisar chacoalhar ele aqui no barco lá e dizer, olha o que está acontecendo, você não presta atenção na gente. Em que eu não vou precisar fazer isso porque eu sei que Ele está aqui. Porque quando não tiver mais divisão no meu pensamento entre o orar e o tentar compreender, eu já vou conseguir fazer aquela oração sem cessar. Onde quando eu acordo eu não preciso ter uma regrinha dizendo, agora vai ser Deus meu primeiro pensamento. Não, você já está conversando com Ele e tudo que você faz. É automático. Essa questão de vida secular, para com isso, velho. Porque música secular, música do demônio, música de não sei o que, esquece isso. Olha aqui como é que Jesus ensinou a gente a orar. Enfim, continuando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou nos dá hoje. Enfim, o pão nosso de cada dia. Nós podemos analisar essa questão justamente como se fosse... tradicionalmente, como a gente faz, até como Jesus ensinou, mas para a gente agradecer antes das alimentações. Né? Inclusive, entre o episódio da ceia, onde a gente tem as pessoas que não esperam umas às outras a orar, enfim, acontece várias coisas, enfim. Mas a gente pode crer em que o pão que vem do céu seria justamente as suas palavras, e não... supostamente falando, somente o pão que está na nossa mesa, mas que nós devemos ser gratos, principalmente também a esse pão. Por isso que a gente ora, não, né, por cumprir uma regrinha também, né? Vou falar regrinha porque protocolo eu já levo para o outro lado. Mas assim, mas não para cumprir uma regrinha, mas porque realmente dentro de nós, no nosso convívio, nós sabemos que Ele tem nos abençoado. Em que hoje a gente pode almoçar em família, em que talvez no futuro a gente não tenha um ao outro, mas que a gente sabe que na certeza, mesmo de qualquer tribulação que a gente esteja passando, nós temos Ele como nosso guia, nós temos Ele confortando nossos corações. Bom, enfim, eu ia até aprofundar mais esse aqui, mas vai ficar muito longo. Aí... Porque a parte que complementa ali no versículo 12 já começa a ficar justamente um pouco mais demorada para a gente explicar. Porque entra na questão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí já complicou. Porque Jesus está nos ensinando uma coisa que dificilmente a gente faz hoje em dia. E eu vejo pela dificuldade que, nossa... Poxa, eu tenho um lugar para morar, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho umas coisas material aí, blá blá blá. Tá, beleza. E tipo, eu olho para cá e vejo, poxa, mas tem coisa muito mais simples que eu não consigo fazer. Ou às vezes, né, tipo, até por coisas desse tipo, que talvez não interessem tanto, a gente briga, a gente faz isso, faz aquilo e né, dá pra ver um exemplo, por exemplo, quando um pai morre, né, a gente não vai citar o filho pródigo em si, mas no caso, isso, até porque o pai dele não tinha morrido, ele tinha pedido a herança, mas enfim, nós podemos olhar quando
um pai morre e deixa uma grande propriedade, que a gente tem brigas de irmãos para ver quem fica com quem, porque quem quer vender, porque tá passando necessidade, porque não sei o que, às vezes. E às vezes a gente fica olhando essa briga maluca que a galera fica fazendo, sendo que, poxa, seria tão melhor eles dar uma respirada, uma pensada, porque justamente essas decisões, às vezes, elas surgem em uns momentos em que a gente está meio sob pressão, não é tipo, todo mundo vai saber o que fazer na hora certa, não, mas se a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que no momento da ira e tal, a gente não vai buscar fazer essa reação com que possa levar a um problema maior. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu lembro dessas passagens e eu começo a lembrar da parte do Senhor lá que perdoou a dívida de um servo dele. E esse servo tinha um amigo que também devia muito menos, mas muito menos. E daí o cara chegou lá com a coragem e com sei lá, talvez pode ter sido ambição e tal, e mandou prender aquele homem que devia para ele, mesmo o homem fazendo a mesma coisa que ele fez diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, eu vou te pagar de algum jeito, sendo que aquela dívida nem poderia ser paga, mas o outro com uma dívida muito menor disse, não, peraí, você não, você vai pra cadeia. E nós vemos depois a reação do Senhor, mas não é disso que a gente tem falado. Mas aqui os devedores dão justamente uma ideia de quem deve. Mas quem deve, talvez sejamos nós. Lembra aquela expressão que a gente diz, pô, vou ficar te devendo essa. Às vezes não é só por dinheiro, não. Às vezes é tipo, pô, me ajuda lá a fazer isso aqui. Deus, vou ficar te devendo. E como a gente faz isso? Como a gente diz, qualquer dia eu vou tentar. E às vezes não quer dizer que a gente tem que sair por aí fazendo tudo para todo mundo. Não é assim necessariamente. Mas nós devemos muito com as pessoas. Nós devemos com as pessoas que nos criaram. Nós devemos com as pessoas que talvez não mereçam o nosso perdão. Nós devemos, acima de tudo, com Deus, com Jesus. E quando a gente olha, de novo, e perdoa-nos as nossas dívidas. Até essa vírgula fica coisa linda, sabendo, né, que não tinha vírgula naquela, mas tudo bem. Fica legal, poxa, perdoa nossas dívidas, assim, é isso aí, tô pedindo aqui, né, de coração, pô, perdoa as nossas dívidas. Mas daí entra, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu vou dizer, poxa, não vai me perdoar nada. Porque eu não tenho perdoado meus devedores. Porque eu tenho sido cabeça dura, eu tenho sido egoísta. Eu tenho achado versículos bíblicos para justificar a minha linha sistemática. E tenho afastado pessoas. Tenho me afastado, talvez. Bom. E depois nós continuamos pedindo, depois aqui, ó. E não nos deixe cair em tentação. Antes de eu continuar ali para a parte que está em... Mas enfim. E não nos deixe cair em tentação. Lembrando do começo que a gente tinha falado sobre o pecado em si, nós sabemos que muitas vezes nós temos consentimento, nós temos ideia do que de repente pode ser tanto mal para o próximo quanto para Deus. E nós fazemos mesmo assim. E talvez essa seja uma parte que nos constrange muito. Onde Deus nos demonstra um amor enorme, enviando seu Filho para morrer no nosso lugar e para perdoar os pecados. E justamente nós tendo essa liberdade, nós tendo essas escolhas, nós escolhemos pecar. Nós somos tão baixos em que nós achamos que, porque as pessoas não estão vendo, nós podemos fazer. E às vezes quando as pessoas descobrem, a gente fica, poxa, me descobriram, meu Deus. Esse mesmo pregador, em umas outras pregações, tipo ano passado, se eu não me engano, ele falou do exemplo da criança, onde
nós até nem sabemos e nós confundimos quem que nós somos, se nós somos adultos ou somos crianças, porque quando nós pecamos escondido, e escondido é boa, né? Porque Deus sabe o que está fazendo, né, meu amigo? Mas assim, quando nós pecamos e as pessoas não sabem, beleza, tá show de bola. Mas aí quando elas sabem, a gente acaba, não, peraí, não fui eu. E a gente não sabe se a gente é criança dizendo, opa, não fui eu. Quem botou ali? Não foi o Manuel? Né? A gente começa a apontar, opa, não foi aquele lá? Não sei o que. Não, isso não aconteceu. Eu estava possuído. Eu não sei o que. E começa a inventar um monte de coisa na cabeça, gente do céu. E é tão mais fácil descomplicar. É tão mais fácil a gente dizer, poxa, pai. Isso é igual aquele filho pródigo mesmo que voltou. Poxa, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Né? Se ele tivesse, talvez, sistematizado essas nossas... Até porque, né? É uma parábola. Mas enfim, se ele tivesse sistematizado a Bíblia, ele conseguiria ver aonde está a tamanha misericórdia de Deus. E para finalizar, ainda fala, mas livra-nos do mal. Aí, dependendo da tradução, mas enfim, coloca ali, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa parte nem vamos citar, porque nós geralmente tiramos essa parte. Porque hoje nós vivemos numa época em que nas nossas orações, na tua, na minha e tal, como nós aprendemos até mesmo, muitas vezes, hoje eu não vou dizer que a gente não busca, que a gente não lê a Bíblia, mas você sabe que você não lê a Bíblia, porque a gente sabe quanto que a gente lê a Bíblia durante o dia. Não, mas eu leio 3 vezes na semana, beleza, tá, mas você não lê como você deveria ler. Ou a quantidade que você devia ler, ou a quantidade que você devia pensar nisso, pensar naquilo, parar de ser cabeça dura, enfim, assim como eu, né? Então, mas livra-nos do mal. Essa parte também é um pouquinho tensa, vamos dizer assim. Por quê? Porque justamente nós tendo todo esse poder de escolha, às vezes nós escolhemos ser o mal da outra pessoa. Às vezes porque, vamos citar para ficar um exemplo que a gente consiga entender. De repente dentro da instituição que eu participo, o líder não deixou pregar, o líder não deixou cantar, o líder disse que era para eu ficar sentado, não sei quem falou para que isso aqui, poxa, a irmã tá assim, ó, não sei quem, não sei o que. E daí o problema é que se a gente ainda ficasse quieto e guardasse os nossos pensamentos malignos para nós, mas não, a gente tem que comentar com alguém, a gente tem que apontar para alguém, a gente tem que falar para alguém. Quando a gente prega, a gente exorta. Mas o problema é que quando eu estou sentado aqui no banco, o meu comentário... Olha a roupa. O quê? Olha a roupa. Não escutou a roupa da menina que entrou? Olha, mal entrou na igreja, vai para disciplina. Gente do céu, o que é isso? Eu não entendo mais. E eu sei que você pode estar se divertindo com isso, mas primeiro olha para dentro. Porque, nossa, não, o que nós tivemos que olhar, pelo menos pra gente. Eu mesmo, né? Não para essa questão de roupa, mas eu tô dando um exemplo só, né? A gente diz, ele falou, como é que eu vou dizer assim? Errou, não era isso aí que estava escrito, não sei o que. E fico me abobiando, pensando nisso e lendo isso e tipo comentando, não sei o que, eu nem presto atenção mais no culto. Ou nem presto mais atenção na... O quê? Não, isso aí eu não faço não. Eu faço outras coisas, mas isso aí eu não faço. Ele tinha pregação que ele ficava conferindo. Não, mas eu confiro para justamente ver se a galera não está distorcendo a palavra, né? Mas assim, é justamente talvez um defeito que a gente tem. E esses defeitos acabam, vamos dizer assim, colocando a gente como justamente aquele senhor, né, que apareceu na sinagoga para orar. E tinha lá um publicano, coitadinho, ajoelhado no chão e orando lá. E ele olhou aquela situação e disse... Ai, meu Deus, graças a ti, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço isso, dou meu dízimo, dou meu trízimo, dou meu quadrízimo, eu faço isso, faço aquilo, enfim. Olhe só a quantidade de santidade que eu sou, não sou como ele. E logo após, na mesma parte, aparece onde diz perdoa, Senhor.
Perdoa as minhas transgressões. Perdoa porque eu sou pecador. E eu acho que é essa a ideia que nós já temos que começar quando a gente vai orar. Não é quer dizer que você tem que se diminuir a ponto de dizer, meu Deus do céu, não sei o quê. Não é uma questão igual aconteceu nessa questão dele ter se humilhado, dele ter saído redimido porque ele confessou seus pecados. Mas não, foi justamente no nosso reconhecimento em que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. E o espírito por si está pronto. Aquele que fica citando, né? Mas a carne relativamente é fraca. Então, assim, nós não somos perfeitos. Longe disso. Nós precisamos de outras pessoas em nossa volta que nos instruam, que de repente você possa pedir socorro, sendo que você pode pedir socorro porque Jesus seria o nosso socorro e é o nosso socorro, mas nós precisamos ter a humildade o bastante para reconhecer que nós somos falhos, que nós cometemos diversos erros na nossa vida. E quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos mostra até misericórdia com a gente, mas, poxa, Ele pediu para a gente chamar Deus de nosso Pai. Ele disse, santificado seja o teu nome. Ele diz para vir o seu reino. Ele diz para que seja feita a vontade dele. Ele disse que nós temos que nos agradar, que nós temos que agradecer o pão nosso de cada dia, que nós temos que pedir, inclusive, para ele, porque muitas vezes nós passamos um dia inteiro e nem se a gente reflete na mensagem do Senhor. E Ele nos deu coragem até mesmo para pedir esse perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E nos aconselhou adiante, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou assim como nós devemos fazer, como nós devemos proceder. E muitas vezes não será fácil. Nem de longe, nem de perto. Vai ser muito difícil, talvez, nós reconhecermos os nossos erros. E não nos deixe cair em tentação, Senhor. Poxa, Senhor, né? Mesmo eu tendo o Espírito Santo habitando dentro de mim, mesmo talvez você tendo o Espírito Santo, mesmo, né? Enfim, eu não sei qual é a tua ideologia sobre crer ou não no Espírito Santo, sobre a descida do Espírito, se ficou só nele, se está em nós, se não, ou se nós temos que orar para que ele venha, mas, poxa, ele já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós. E dentro de nós, né, que seria a tradução da palavra entos. Bom, e livra-nos, Senhor, do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu gosto muito da complementação. Você está na mesma página ainda? Ache lá pra gente. Leio 14 e 15, mas lembre dessa complementação aqui, onde fala depois da oração, onde agora a gente tem propriedade para dizer, poxa, Pai nosso está no céu. Senhor, eu vou tentar fazer o máximo que eu vou conseguir hoje. E depois amanhã e amanhã. Eu sei que as tribulações vão vir, mas a gente vai tentar fazer melhor. Mas, acima de tudo, que eu reconheça que assim como Jesus disse, passa de mim esse cálice, mas primeiramente, mas antes de tudo, que seja feita a tua vontade. Eu te agradeço, Senhor, pelo que tem nos dado até hoje. Porque isso eu não compreendia ontem. Isso eu comecei a compreender hoje. E provavelmente até a sua volta. E perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas que são imensas, Senhor. Porque eu sei o que é fazer o certo, Senhor, muitas vezes. O que como eu deveria proceder segundo a tua palavra, segundo o teu querer, o teu mover. Mas mesmo assim eu não faço. E não nos deixe, Senhor, poxa, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos. Mas acima de tudo, Senhor, nós sabemos que o teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Pois tu és digno. Demonstrou tamanha humildade. Demonstrou tamanho amor
para com todos, e não somente com um. E, continuando, a Daisy lê pra gente, faz um favor. 14:15. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoarás. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará vossos delitos. E eu vi que nesses 2 versículos, para não ficar somente nos devedores de dinheiro, ele ainda deu uma explicação e sobre a parte mais difícil da oração, que justamente a gente já falou um pouquinho, né? Sobre o perdoar. E eu sei que eu já falei isso, não sei se eu falei isso no Bíblia Live, mas em algum lugar aí eu já falei. Imaginem o tamanho da dívida entre você e Deus só. E eu não sei se você sabe, mas ele é misericordioso para te perdoar. E ele só quer que a gente confesse, mas essa confissão não é aqui no megafone, não é onde a gente... Não. Essa confissão às vezes precisa ser feita pra gente mesmo. Né? Às vezes a gente não confessa, sou teimoso, pacas, vou tentar mudar aqui, cara. Vou tentar fazer outra coisa, porque, nossa, assim eu sei que, poxa, eu não vou agradar a Deus. E ele nos exorta a ponto de dizer, coloca justamente, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, para tirar essa ideia de somente dinheiro, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós colocamos um Jesus que nos ensina a orar, mas ele adverte que e não é para criar alguma coisa em cima desses versículos como, né, o perdoar para ir para o céu, mas o perdoar, aquele perdoar de coração, em que Deus ajuda para reconhecer o tamanho dos nossos erros, dele olhar para a gente e mesmo assim, mesmo a gente tendo errado, como a gente errou, e você sabe que você errou, e possivelmente você vai errar no futuro, ele ainda é misericordioso bastante para te perdoar, mas ele só quer uma coisinha, que você demonstre respeito a ele. Né? Eu até nem entrei muito nessa parte, porque eu achei ela um pouquinho, não vou dizer um pouco agressiva, mas quando a gente ora, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, a gente já pode levar para aquela parte da pregação em que nós vemos, opa, de quem que é o poder e a glória mesmo? Quando eu vou orar para o Pai, eu tenho que demonstrar o que com ele? Respeito. Verdade, amor, talvez seja a minha súplica, mas tenha no seu coração, tenha na sua mente que ele vai te perdoar. Mas você tem que ser, muitas vezes você tem que se quebrar em 2 para você admitir que você está errado, para você ir pedir perdão para aquela pessoa, porque talvez você pense, nossa, na minha concepção eu não preciso fazer isso. Olha a minha posição, olha a dele, mas é só uma criança, é só um adolescente, que eu preciso fazer isso porque... E muitas vezes nós não olhamos para o quanto perdão Jesus carregou em cada chibatada, em cada passo que ele deu carregando a cruz, em cada espinho que cravou na cabeça dele, naquela coroa, em cada momento em que ele sabia que mesmo os discípulos que estavam perto dele iam negar ele. Lógico, ensinando sempre lições pra gente e exortando. E mesmo assim, ele se entregou. Não para que acontecesse uma obra de vaidade de Deus para alguma coisa, igual muitos falam por aí. Mas porque ele te ama. E ele quer ver você refletindo esse amor aqui na Terra. E se eu pudesse aconselhar vocês, leiam muito. Não digo, né, por regrinha e tal, mas os evangelhos que falam sobre Jesus. E eu não estou dizendo isso pra gente arrumar briga com alguém que, né, tem uma linha
sistemática diferente da que a gente acredita, mas justamente que a gente possa ser mais humilde e começar a ouvir essa pessoa. Poxa, mas eu não tenho obrigação de ver o vídeo dele, eu não tenho obrigação de ouvir a ministração dele, eu não tenho obrigação de fazer... Beleza, mas esteja preparado se alguém falar uma opinião diferente da sua. Porque a interpretação que hoje a gente deu, lógico, a gente espera sempre nas pregações que são dadas a nós, pela palavra que a gente crê, que o Espírito Santo conduz a gente. Porque falar justamente da palavra de Deus é loucura, porque realmente a maioria das pessoas não estão nem aí para isso. Mas nós cremos que o Pai Nosso é misericordioso. E Ele sempre vai querer mais um filho nessa família. Nós sabemos que santificado seja o nome dEle quando nós oramos. Nós sabemos que nós temos que agradecer a Ele. Porque Ele perdoa as dívidas mesmo quando a gente não consegue perdoar. Nós sabemos e pedimos a Ele para Ele nos livrar do mal. Mesmo nós tendo feito mal na vida das outras pessoas. E justamente agora a gente vai reler novamente. E nós vamos usar a palavra que Jesus nos deixou. Jesus, não foi A nem B, foi Jesus. E eu quero que você coloque no seu coração e tente entender justamente essa palavra. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. A Deise vai ler de novo pra gente. Eu quero que você coloque essas palavras no teu coração. Deixe de ser cabeça dura e tente imaginar o que Jesus quis dizer para isso. Porque se a gente começar a olhar para isso, para aquilo lá, nossa linha fala isso, mas dá um pouquinho essa chance para o que Jesus falou. Assim, quando você orar ao Pai, você não vai ser mais esse personagem que você tem sido. Mas você vai encontrar dentro de você talvez uma pessoa que esteja perdida, que é você mesmo. E quando nós nos tomamos consciência disso, nós conseguimos olhar um pouquinho mais para o que Jesus gostaria do que nós fôssemos ou do que nós fizéssemos daqui em diante. E principalmente quando nós formos orar, respeito. Não estamos mais na época do eu determino. Não estamos mais na época do... Poxa, se Deus não faz, está escrito lá, poxa. Seu Dário vai me recompensar, cadê? Que horas que é? Que horas que chega? Quando nós orarmos, nós vamos ter respeito. E esse respeito é muito diferente de medo. Quando... Eu sei que é difícil. Nós aprendermos o que é respeito, né? As pessoas... determinarem, vamos dizer assim, a gente conseguir compreender realmente essa diferença entre respeito e o medo que as pessoas têm de uma pessoa, ou pode ser de Deus mesmo. Nós começamos a compreender um pouquinho de tudo, na verdade. Nós demonstramos respeito por quê? E muitas vezes a gente não compreende o significado da palavra respeito, porque o significado que está no Aurélio ou que está em qualquer outro dicionário talvez não seja o respeito que carregue amor junto, talvez não seja o respeito que carregue gratidão junto, talvez não seja o respeito que mostra o quanto humilde nós temos que ser com as outras pessoas, e que quando a gente lê a palavra ou alguma pessoa faz ou fala alguma coisa, nós temos que nos considerar servos uns dos outros. Mas enfim... Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 9, vamos lá, coloca no teu coração isso aqui. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Agora eu vou ler na minha versão.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para não nos prolongarmos mais, nós agradecemos primeiramente a Deus, que nos deu a oportunidade de a gente estar aqui falando da palavra dele. E nós queremos, mais uma vez e publicamente, pedir perdão a você. A você que talvez a gente tenha magoado, a você que talvez a gente não tenha dado suporte, a você que está ferido por alguma coisa que a gente tenha falado. Porque justamente, igual no Biblive Live passado, a gente falou que o problema é justamente estar no parênteses, né? Quando a gente abre para nós falarmos, né? E que os nossos pecados não sejam de tamanha força que consigam nos tornar escravos novamente. Porque Ele nos fez livre. E Ele pediu para que a gente orasse dessa maneira para mostrar o tamanho da sua humildade e nem a da nossa. O respeito que a gente tem que demonstrar em gratidão, em amor. É sabendo o que essa pessoa fez por mim. É sabendo o que esse Deus fez por mim. Mas não se preocupe. Quando você orar, ore do jeito que Jesus pediu. Amém? Amém. Isso aí, galera. Obrigado por estar assistindo aí. Se puderem, compartilhem. Muito obrigado.